Você sabia que um homem foi ao psiquiatra e disse: Doutor, eu sou o melhor em tudo que eu faço, eu sou perfeito, eu nunca erro, mas ainda assim eu sinto um grande vazio no meu peito, dentro do meu coração. E o doutor, olhando fixamente para ele, disse: Talvez o que falte para você seja pobreza de espírito. Shalom, shalom. Eu sou Moré Yosef e com muita alegria convido você a participar de mais um Oração Judaica da Manhã. Vamos para o tema do dia e o tema é Humildade como chave para o reino dos céus. Pergunta para você e para mim também. Você já pensou que reconhecer sua fraqueza pode ser sua maior força? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Muitas vezes a gente quer passar uma ideia de que a gente é forte, invulnerável, perfeito, que nunca erra, mas a gente percebe que diante do Criador isso não funciona. Uma coisa que percebemos logo de cara ao lermos a narrativa bíblica sobre a vida de Melech David, ou seja, o rei Davi, é a sua extraordinária capacidade de reconhecer seus erros, suas fraquezas, suas falhas. Não é à toa que as escrituras o chamam de o homem segundo o coração de Elohim. Não é porque o rei Davi fosse um homem perfeito, que sempre acertasse. Não, ele bem que tentava. Mas o que o diferenciava era o quê? Um coração apaixonado pelo Criador e uma incrível, gigantesca facilidade de bater no peito e reconhecer o quê? A sua fraqueza, o seu erro. Então, precisamos lembrar também que em Yaakov, Tiago, na Brit Hadashah, que você conhece como Novo Testamento, diz, no capítulo 4, Elohim resiste aos soberbos, mas dá chesed, favor, graça aos humildes. Então, olha que coisa bem interessante para a gente estar refletindo nessa manhã. Vamos agora para as palavras do apóstolo Paulo, Shaul Hashaliach, em Corintim Beit, 2 Coríntios 12, 10, que diz assim: Por isso eu tenho prazer nas fraquezas, nos sofrimentos, nas dificuldades, na perseguição, na prisão, que são por causa do Mashiach. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então olha que coisa interessante para a gente estar refletindo. Hoje nós vamos refletir sobre um versículo do sermão mais famoso da história da humanidade, que é o Sermão do Monte. O texto que a gente vai ver hoje encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Tu vaihon lemiskene verur, dedilhon hi malchutá dashmaya. Então, nós lemos esse texto diretamente do aramaico, porque a Brit Hadashah, que você conhece como Novo Testamento, foi escrito originalmente em aramaico e depois foi traduzido para o hebraico, para o grego e para as outras línguas. Vamos lá, a gente vai para a tradução agora. Bem-aventurados, felizes, abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que declaração maravilhosa. A primeira frase de Yeshua HaMashiach no Sermão do Monte, que, como eu disse, é o sermão mais famoso da história da humanidade. Então, essa aqui é a primeira frase. Com certeza, ela vem como uma dinamite espiritual. Ela vem carregada de segredos e revelações para as nossas vidas. Vamos estar refletindo agora sobre essa primeira frase do Messias no Sermão do Monte. Vamos lá. Yeshua HaMashiach inicia o Sermão do Monte destacando que a verdadeira felicidade está na humildade espiritual, na dependência total de Elohim. Então, olha que coisa interessante. Quando a gente olha para dentro de si mesmo, a gente não tem que achar que é o tal, que é o fera, que tem capacidade, que é autossuficiente. Não, muito ao contrário. A gente tem que reconhecer o quão pobre nós somos diante de tudo aquilo que o Criador espera de nós, de tudo aquilo que a gente poderia fazer e não faz, de tudo aquilo que a gente poderia ser e não é. Então, um homem, quando olha para dentro de si
e tem dificuldade em enxergar essa pobreza espiritual dentro dele, esse homem está com algum problema. Se a pessoa olha para dentro de si mesmo e pensa, eu sou o cara, igual aquela música, né? Esse cara sou eu, tem até uma música, só para descontrair. Então, quando a pessoa ela olha para dentro de si e pensa, eu sou melhor nisso, sou melhor naquilo, não tenho nenhuma falha, e muitas vezes erra em uma determinada coisa, mas não tem nem a capacidade de pedir perdão para as pessoas, de reconhecer, porque acha que vai ser uma fraqueza admitir que errou, pedir perdão e ficar sempre tentando culpar ao Criador, culpando as pessoas, culpando tudo, menos a si mesmo. Então, uma pessoa que está dentro dessa situação, ela precisa ter o quê? Pobreza de espírito dentro de si. Ela precisa reconhecer que não é nada. Ai de nós se não fosse a misericórdia do nosso Elohim em enviar seu Filho amado, Yeshua HaMashiach, para morrer por nossos pecados. Foi através da sua morte e da sua ressurreição que nós obtivemos o quê? O acesso a Haye Olam, a vida eterna, tivemos o perdão dos nossos pecados, tivemos uma mudança de vida, mas ainda assim, quando a gente olha para dentro de si mesmo, a gente vê o quão pequeno nós somos, o quão abaixo da expectativa que o Criador tem ao nosso respeito, o quão abaixo dessa expectativa a gente se encontra. Então, que você e eu venhamos olhar para dentro de si mesmos e venhamos pensar o seguinte, caramba, como eu sou pobre de espírito. Agora, olha que coisa interessante, quando a gente percebe que é pobre de espírito, a gente vai se apegar mais ao Criador, a gente vai querer buscar mais a face dele para compensar essa nossa fraqueza. Vamos ver agora alguns comentários judaicos, rabínicos, que encaixam com essa declaração do nosso Messias Yeshua. Vamos lá. Vamos começar com Rashi. O coração quebrantado é o vaso onde a presença divina habita. Então, olha que coisa interessante que o Rashi comenta. Nós lemos na Brit Hadashah, que você conhece como Novo Testamento, uma narrativa de uma mulher que quebrou um vaso de alabastro para ungir o nosso Messias Yeshua. Então, olha que coisa interessante. Aquele perfume tão caro, tão precioso, enquanto aquele vaso não fosse quebrado, então aquele perfume tão caro, tão precioso, não exalaria nenhum aroma agradável enquanto não fosse quebrado. Foi no momento que aquele vaso de alabastro foi quebrado que saiu aquele perfume maravilhoso. Então, isso é uma reflexão para cada um de nós. Às vezes a gente não quer ser quebrado, a gente quer ficar inteiro, a gente não se envolve muito com as coisas do Criador, não se envolve muito com as pessoas, e a gente fica como um vaso inteirinho com um perfume maravilhoso dentro ali, que a gente poderia estar perfumando espiritualmente o ambiente ao nosso redor, e muitas vezes a gente não quer ser quebrado, mas quando a gente é quebrado, aí aquele perfume exala para todos. Então, que sejamos pessoas quebradas, que sejamos humildes, que venhamos reconhecer que somos o quê? Pobres de espírito. Tradicionalmente, entre o nosso povo de Israel, quando a gente quer reconhecer o nosso pecado, o nosso erro, a nossa debilidade, a nossa fraqueza, o que nós fazemos? Nós batemos no peito. Mas não é só algo físico, mas muito mais do que isso, é uma fusão de um sentimento que está dentro do nosso espírito, na nossa alma, e o corpo acompanha. Puxa, como que eu sou miserável, como eu sou falho, como que eu sou pobre de espírito. Vamos agora para o Pirkei Avot, para a ética dos pais. Vamos lá. Quem é sábio? É aquele que aprende de todos. Olha que frase maravilhosa. O Bruce Lee, que foi considerado o maior lutador de todos os tempos, ele disse uma frase genial, bem interessante. Ele disse assim, um homem sábio pode aprender mais com uma pergunta tola do que um homem tolo com uma resposta sábia. Entenderam que interessante? Uma pessoa que for sábia, como está dizendo aqui no Pirkei Avot,
ele pode aprender de todos, com qualquer pessoa. Ou seja, um homem sábio, olha, parece até que é uma coisa que não tem lógica, mas tem muita lógica por trás disso. Bruce Lee falou que um homem sábio pode aprender mais com uma pergunta tola do que um homem tolo com uma resposta sábia. Vocês estão entendendo que interessante? O sábio, de tudo ele extrai algum ensinamento para a sua vida. Então, que você e eu venhamos ser o quê? Sábios, e que venhamos nos permitir aprender de todos. Inclusive, uma curiosidade. Você sabia que os nossos pais, eles foram os nossos maiores professores? Talvez você vai falar assim, mas eu não tive um pai, uma mãe que me ensinaram o que era correto. Talvez você vai pensar isso. Talvez você vai pensar, puxa, não, isso aí não faz sentido. Faz sentido talvez para uma pessoa que recebeu uma educação primorosa, legal e tal, mas não foi o meu caso. Não, deixa eu prosseguir. Se seu pai e sua mãe te educaram do jeito correto, o que vai acontecer? Eles serão seus maiores professores, porque você vai querer fazer igual eles. Puxa, meu pai e minha mãe fizeram correto, eu quero replicar essa fórmula. Eu vou fazer isso com os meus filhos também, porque deu certo. Agora, se por acaso seu pai e sua mãe não souberam te dar uma boa educação, não é que eles vão... Mesmo assim, eles são os melhores professores. Sabe por quê? Porque você vai pensar assim, caramba, eles me educaram mal a beça. Sabe de uma coisa? Eu não quero isso para os meus filhos, não. Eu vou fazer totalmente diferente do que eles fizeram comigo. Entendeu? Então, de todo jeito, eles serão os seus melhores professores. Tanto agindo corretamente como agindo errado. Mas isso vai depender de você aplicar o que diz o quê? O Pirkei Avot. Quem é sábio? É aquele que aprende de todos. Então, eu citei aleatoriamente aqui essa ilustração do pai e da mãe, mas você pode usar para qualquer situação na vida. Você pode aprender com todas as pessoas. Vamos lá. Vamos agora para o Talmud. A arrogância afasta a Shekhinah, a presença divina. Porém, a humildade atrai a Brachá, a bênção. Olha que frase maravilhosa. Então, diz o santo, bendito seja ele, Akadosh Baruch Hu, eu e o soberbo não poderemos habitar juntos, ou ele ou eu. Vocês entenderam que interessante? O soberbo, o arrogante, ele afasta a presença divina. E não somente ele afasta a presença divina, a Shekhinah, mas ele afasta também, com certeza, as pessoas que poderiam estar junto dele, ajudando ele. Esse tipo de pessoa vai acabar afastando todo mundo e vai ficar sozinho. Vamos ler aqui um versículo de Mishlei, Provérbios 18:12, que diz assim: antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e adiante da honra vai a humildade. Vocês entenderam que interessante? No momento que o coração do homem se exalta, se gaba, logo em seguida vem o quê? A ruína dele. E o que vem logo em seguida da humildade, vem atrás da humildade é o quê? É a honra. Vocês entenderam que interessante? Então, é claro que nós queremos a Shekhinah, a presença divina, habitando conosco. Então, precisamos o quê? Ser pobres de espírito, precisamos nos humilhar, reconhecer que não somos nada, mas o Criador é tudo. Você quer ser abençoado? Então, lembre-se que a humildade atrai a brachá, a bênção. Vamos agora para algumas reflexões pessoais, para a gente ficar pensando durante esse dia todo. Vamos lá. Tenho sido pobre de espírito ou confio demais na minha própria capacidade? Então, pensa nisso aí. Eu também vou ficar pensando nisso durante o dia. Segunda reflexão. Reconheço que preciso da ajuda constante de Elohim? Então, será que a gente reconhece isso? Ou será que a gente tem sido autossuficiente? Vamos para as aplicações práticas agora. Afinal de contas, esse mundo aqui é um mundo em que as coisas acontecem a todo tempo. Então, a gente precisa entender que tem que agir. Pensar é uma coisa boa, mas só pensar e não fazer nada não produz nada. Então, a gente tem que agir. Vamos lá. Primeira aplicação prática de hoje.
praticar mais escuta e menos julgamento hoje. Lembrar que Yeshua disse o seguinte: com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados também. E um outro tanto se acrescentará. Então, olha que coisa interessante. Se eu julgo mal uma pessoa, não é um bom negócio para mim. Porque eu serei julgado daquela mesma maneira e ainda com um acréscimo. Então, é um mau negócio julgar mal alguém. Agora, se eu julgar bem uma pessoa, o que vai acontecer? Eu serei julgado bem também, com misericórdia, e ainda vai se acrescentar mais um pouco de misericórdia. Vocês entenderam? Ainda que você, vou falar brincando para descontrair, ainda que você não esteja, ainda que não seja pela outra pessoa, mas pelo menos que para começar seja por você mesmo. Talvez a pessoa pense, mas aquela pessoa não merece que eu julgue bem ela. Tá bom. Enquanto você ainda está nesse processo aí, você está chateado com aquela pessoa, enquanto você está sendo tratado, beleza, vamos prosseguir. Então, faça por você. Então, por você mesmo. Julgue bem a pessoa, que é um bom negócio para você. Lembrar também que Yeshua nos ensinou o quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai que está nos céus perdoará as vossas ofensas. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai que está nos céus perdoará as vossas ofensas. Vocês entenderam? Então, ainda que seja por si mesmo, vale a pena agir com hesed, com graça, com favor, com bondade. Segundo, aplicação pessoal, aplicação prática para o dia de hoje. Fazer uma oração de entrega total ao Criador, reconhecendo a nossa dependência. Daqui a pouco a gente vai concluir com uma oração, uma tefilá, mas antes vamos para o resumo final. A humildade é a porta de entrada para o reino dos céus. Então, olha que coisa maravilhosa. Então, para e pensa, puxa, tanta coisa Yeshua poderia falar como a primeira frase, teria infinitas possibilidades de frases para ele falar, mas a primeira frase que ele escolheu no sermão mais famoso da história da humanidade de todos os tempos, que é o Sermão do Monte, qual foi a frase que ele falou? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vocês entenderam que interessante? Então, vamos colocar diante do Criador essa questão, que venhamos reconhecer mais os nossos erros, que venhamos entender que somos falhos, a gente precisa reconhecer, pedir perdão, tanto para o Criador como para as pessoas. A gente não precisa ficar maquiando, se achando o perfeito da história, senão vai ficar igual naquela piada que eu falei logo no começo. O camarada que foi no psiquiatra e que era bom em tudo, não errava em nada, mas sentia aquele vazio no coração, dentro do peito. Aí não foi por acaso que o doutor falou para ele, olha, o que falta para você é pobreza de espírito. Vocês estão entendendo que interessante? A nossa oração vai ser baseada na seguinte frase: Yahuwá, ajuda-me a depender totalmente de ti, reconhecendo minha fraqueza e acolhendo tua força. Vamos orar. Yahuwá, em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos entrar na tua presença, te pedir misericórdia, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa presunção, a nossa soberba, a nossa arrogância, mesmo quando tantas vezes o teu Espírito tem nos constrangido, tem falado conosco, nos convencido de pecado, e muitas vezes a gente não quer reconhecer o erro, muitas vezes a gente quer culpar as pessoas, muitas vezes a gente quer culpar até mesmo a ti, e não queremos reconhecer os nossos erros. Move o nosso coração para reconhecer as nossas falhas, que venhamos entender que tu derramaste o teu sangue no madeiro, há cerca de 2000 anos atrás, para nos proporcionar perdão em relação aos nossos pecados, o acesso à vida eterna, que venhamos reconhecer as nossas falhas, as nossas debilidades, mas, acima de tudo, que venhamos enxergar a tua grandeza
que venhamos enxergar a Tua perfeição. Tu és o Todo-Poderoso, Tu podes todas as coisas, Tu podes até mesmo transformar o nosso coração, que muitas vezes está tão endurecido pela teimosia, pela arrogância, pela soberba, pelo pecado, pela iniquidade, que venhamos reconhecer que nada somos sem Ti. Yeshua disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, e vocês são os ramos, e os ramos não podem produzir frutos se não estiverem conectados com a videira. Que nós venhamos entender isso, que nós somos apenas os ramos. Se não estivermos conectados com a videira, que é Yeshua HaMashiach, nós não poderemos produzir frutos, não poderemos sequer ter vida. Então nós reconhecemos nossa fraqueza e, ao mesmo tempo, reconhecemos a Tua grandeza e queremos olhar para Ti, fitando os olhos em Yeshua, o autor e o consumador da nossa emuná, a nossa fé. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti, colocamos a vida de nossa casa, nossa família, nossa congregação diante de Ti, colocamos o nosso país no qual a gente se encontra, o Brasil, diante de Ti, e colocamos especialmente Eretz Israel, a terra de Israel, diante de Ti. A Tua palavra diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que Te amam. Nós queremos declarar a Sua bênção sobre a terra de Israel, especialmente nesse momento tão conturbado que Israel está passando, que a Tua mão de misericórdia seja sobre a vida de nossos irmãos que se encontram lá em Israel e também sobre todo o Seu povo de Israel que se acha espalhado entre as nações na diáspora. Que seus olhos também estejam abertos para todos os gentios que fizeram uma aliança com o Messias de Israel, com Yeshua, e foram enxertados na boa oliveira que se chama o povo de Israel, como diz Shaul, Paulo, em Romanos capítulo 11. Nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Shalom, shalom, e até o próximo Oração Judaica da Manhã.